Olá, pessoal que me acompanha aqui nesse programa Sintonia, que já vai completar 6 anos e que eu tenho a honra de apresentar só pessoas maravilhosas como a que eu trago hoje aqui. E eu posso confessar que há muito tempo eu busco alguém com bastante propriedade para falar desse assunto, apometria. Vocês podem estar pensando assim, apometria, o que é isso, né? Eu não tinha a menor ideia do que seria quando eu ouvi pela primeira vez no Centro Iniciático Cognos, depois eu ouvi por outra pessoa, e como sempre, eu vou atrás de assuntos que possam fazer bem. E acontece uma coisa curiosa, todo assunto inédito que eu trago ao Sintonia, eu acabo me beneficiando, porque é um conhecimento a mais que eu adquiro, ou seja, através de um livro, ou seja, pelo próprio talk show que a gente desenvolve aqui, porque eu vou ter que conhecer o que a pessoa está me dizendo, ou seja, porque eu sou submetida ou a um workshop, ou uma consulta, ou, no caso, a uma sessão de apometria, que foi o que aconteceu com essa jovem linda que vocês estão vendo aí no vídeo. Antes que a gente inicie a nossa entrevista para falar sobre o que é, eu vou dizer quem é ela. Uma pessoa que eu conheço que há pouco mais de 2 semanas, num contato apenas virtual, mas que com certeza estamos nos reencontrando, porque a afinidade é total, a empatia, tudo é sintonia. Não é o nome do programa? Sintonia. Sintonia, tem música, sintonia, o nome do programa e o que eu trago aqui, essas pessoas. Vocês estão vendo aí, é a nossa querida Thaís Geller. Quem é Thaís? Uma jovem já tão sábia. Ela é uma terapeuta holística e apometra. É assim que fala? Apômetra ou apometra? Apômetra. Apômetra. Olha só, estou aprendendo, hein? E mora lá em Santa Catarina, está falando diretamente de lá e trabalha com atendimentos presenciais e à distância. A sua busca pelo conhecimento das terapias, da espiritualidade, tudo começou como um hobby. Depois de alguns anos que ela foi compreender que trabalhar com isso seria a sua própria missão. E isso é maravilhoso, né, gente? A gente descobrir a nossa missão. E acabou aceitando o chamado do seu coração e foi mergulhando cada vez mais e mais nesse universo invisível, que não é palpável, mas que é real. Ela tem formações dentro da física quântica, das constelações, da mente humana, da espiritualidade, da psique, e mistura tudo, muitas técnicas, práticas e estudos que só vão beneficiar o ser humano. Isso sim é uma missão, né? Bom, a apometria, a psicanálise e a constelação familiar e sistêmica, além do reiki e ser geradora de círculos femininos, foi fazendo da Thaís uma pessoa muito habilitada, com expertise em várias áreas, para poder ajudar o ser humano. Eu imagino que nesse momento o que mais a gente precisa é de ajuda. E se não dá para ser em todos os momentos financeira, que ela seja espiritual. E é isso que a Thaís vai trazer agora. E eu gostaria que, Thaís, você desse um boa tarde, boa noite, bom dia, cada um escuta esse programa numa hora, para os nossos internautas, que vão gostar muito de saber o que você tem a dizer. Olá, boa tarde. Eu sou a Thaís Geller, que moro aqui no Sul, em Santa Catarina, mas eu trabalho presencial aí em São Paulo e em Belo Horizonte, né? E atendo as pessoas de todos os lugares do mundo à distância, há alguns anos. Isso é maravilhoso, né? Porque o que fez o mundo internetico? A gente acabou que não tem mais distância, né, Thaís? E se você pode fazer o bem, alguém do seu lado, ou um bem lá, no Japão, tá ótimo, né? Thaís, me conta uma coisa, ó. A minha maior curiosidade, quando eu conheci esse assunto, peraí que eu derrubei aqui a ficha, foi o que é exatamente apometria? Então, Beth, a apometria é uma prática, é uma técnica que ela foi criada na atualidade nos anos 60, em meados dos anos 60, aqui no Sul, né? Em Porto Alegre, mais especificamente, através do Dr. Lacerda, que é um médico
E ele percebeu que alguns dos casos clínicos dos seus pacientes não tinham uma explicação racional ou dentro da medicina convencional. Então, depois ele ido para um seminário, onde ele conheceu a regressão, ele começou a estudar sobre isso e ele, junto com a esposa dele, que era espírita, desenvolveu a técnica da apometria. E aí houve vários estudos a respeito. Ela inicialmente iniciou para Centro Espírita, que foi lá em Porto Alegre mesmo, onde ele fundou uma casa. E aí os casos dos pacientes ele começou a tratar junto também com a espiritualidade. E aí, ao longo dos anos, a apometria ela foi se expandindo no país e no mundo, eu acredito, né? E nasceram várias apometrias. Então, hoje, se você for pesquisar sobre apometria na internet, existe, assim, uma legião, porque existe apometria que é de religiões, né? Tanto de centro espírita, de umbanda, de vários segmentos, mas também a apometria cresceu muito para consultório. E existem hoje no mercado muitos tipos de apometria. Então, tem a apometria que trabalha só chácaras, tem a apometria que trabalha ambientes, tem a apometria a primeira apometria que eu conheci é a apometria fora de centro espírita, que foi onde eu comecei a conhecer, foi a da Roside Portillo, que ela é de Porto Alegre também, que é a apometria de ancoragem, que é uma das mais completas que particularmente eu conheci e sou adepta. E aí que você trabalha essa? Eu trabalho com a apometria de ancoragem, incluindo o conhecimento de algumas outras, né? E aí tem a apometria do Godinho, que é de Santa Catarina, de Lages, tem a apometria de várias pessoas, né? Então, no trabalho da apometria, o que é a apometria basicamente, né? Fora dessa questão de religião, porque eu respeito a apometria da religião, mas ela é uma técnica em que, depois de um tempo que foi adaptada para consultório, uma pessoa pode fazer sozinha, porque no primeiro momento ela era realizada em um grupo de pessoas, né? E a apometria, ela é uma técnica de desdobramento de corpos, aonde a pessoa tem uma certa sensibilidade, percepção, o que chamam de mediunidade às vezes, e você vai se desdobrar espiritualmente, energeticamente, através de uma frequência para o ambiente onde a pessoa está, se ela está à distância, né? E se ela está presencial, é na tua frente esse campo. Mas através desse desdobramento de corpos que se fala, a gente vai trabalhar na linha de tempo da vida dessa pessoa. Então, seja nessa realidade ou em vidas passadas. A apometria, o significado dela é além do tempo, porque a gente não está nesse tempo real trabalhando, a gente vai trabalhar em várias realidades, em vários tempos diferentes. E aí, como eu estava te falando que existem várias, cada uma delas vai desenvolvendo um tipo de trabalho, seja uma limpeza de chácaras, um alinhamento, um trabalho em vidas passadas, um trabalho de traumas, um trabalho de energias obsessoras, que hoje a obsessão ela é considerada pelo Ministério da Saúde Mundial, né? Pelo órgão da saúde mundial, ela é considerada uma doença, né? Um processo obsessivo. Então, é tratado um processo de obsessão da pessoa, magias, energias de todos os sentidos. Então, aí depende de cada campo, de cada técnica dessas, né? De cada pessoa no que ela vai se conectar. Mas é basicamente uma técnica de limpeza, desobsessão e onde vai tratar, e depende do terapeuta, níveis diferentes de traumas ou de situações da vida da pessoa. Então, para eu entender e quem está nos ouvindo poder entender, porque quando você começa a falar de desdobramento de corpos, eu aceito tudo, eu sou uma pessoa muito crédula, só que eu gosto sempre de entender o que seria desdobramento de corpos. Você se concentra, pensa na pessoa perto de você ou longe e você tem essa sensibilidade, você é uma pessoa sensitiva, tem que partir desse princípio. Sim. Então, o que a física quântica, vou entrar nesse universo que é mais fácil de compreender. A física quântica explica que tudo é frequência, tudo é uma sintonia, né? Então, além da gente ter o nosso corpo físico,
nós temos o que dentro da espiritualidade a gente chama de outros corpos, que são corpos sutis, né? Que são corpos onde eles trazem memórias das nossas vidas passadas, memórias da nossa vida atual com relação à nossa família, o que a gente chama de campo mórfico, né? Que é o registro de tudo que aconteceu conosco. Então, isso são corpos. E um desses corpos é o nosso corpo mental. O mental é todo o nosso racional, tudo que a gente pensa, né? Tudo que a gente se conecta a nível de pensamento. A apometria, ela é realizada com o desdobramento do nosso corpo mental para uma frequência que é da pessoa. Então, é como se, assim, é uma conexão como a nossa. Você não está aqui na minha frente, né? A gente entrou em uma frequência vibracional que é a frequência da internet, e nós estamos vibrando nessa frequência e conseguindo se comunicar. A apometria é a mesma coisa. Eu vou entrar na sua frequência, que é o seu nome completo e a sua data de nascimento, e eu vou acessar através desse endereço vibracional, que é o seu endereço vibracional, o que acontece no teu campo, na sua linha de tempo. Então, é claro que precisa ter uma sensibilidade, uma percepção, sim, isso vai sendo muito desenvolvida com o tempo, com a prática, com a técnica também. Mas a gente entra nessa frequência, o que a gente chama de desdobramento de corpos dentro do trabalho da apometria. Nossa, é uma coisa assim que eu prendo a respiração, porque tudo que está ligado à espiritualidade, não estamos falando de religião de forma alguma, é espiritualidade. Não. É o mundo invisível, aquilo que não se vê, não é? Não é porque você não está vendo agora o meu coração que bate aqui, que ele não existe. Ele existe, certo? A mesma coisa, o mundo invisível. Você fala, eu não acredito em mundo invisível porque eu não estou vendo. Claro que ele existe, porque se fosse só essa matéria, né, Thaís? Que a gente acorda, nasce, acorda, casa, não casa, tem filho, morre, acabou só isso, a vida? Não, a vida é muito mais. E quando existe essa possibilidade que você está dizendo de conectar-se com os diversos corpos sutis da pessoa que você vai tratar, isso é maravilhoso. Às vezes a medicina ela não atinge a cura do paciente, porque, como a gente sabe, quando a doença aparece no corpo, a pessoa já adoeceu em todos os corpos sutis. Você concorda com isso? Claro. Então, o que tem que tratar? Tudo bem, você pode dar o remédio que vai fazer, a medicina se desenvolveu muito, antes o homem morria com 30 anos, agora 70, 80, mas há que se tratar os corpos sutis, que é o que a apometria vem fazendo, não é? E me conta uma coisa, eu achei super interessante, se você quiser dar algum feedback sobre o que você fez, a minha apometria, que eu achei um espetáculo, eu escuto. Conta, assim, digamos que uma pessoa te procure, eu já sei como é, mas a pessoa te procura, o que ela tem que fazer para que ela seja submetida a essa apometria pela apômetra? Então, Beth, assim, uma prova de que esse campo energético funciona, o que ele existe, é a prova de que quando você entra em algum ambiente, às vezes a gente sente aquele ambiente, é como se assim, a gente entra num lugar e a gente sente que dá um peso, ou que a gente dá uma dor de cabeça, e a gente estava super bem, e do nada a gente ficou meio estranho. Ou a gente encontra com uma pessoa e aí tu começa a sentir uma dor, parece que nas costas, uma dor na cabeça. Isso é frequência, a gente captou a frequência daquele local, a gente captou a frequência daquele ambiente. Então, tudo é energia, né? Uma cadeira tem uma energia, uma pessoa, um sentimento, o coronavírus mesmo, que é uma frequência de baixíssima densidade. 50 Hz, né? E ele é de 50 Hz, mas a vibração dele, quando tu entra nele, vai para 5 Hz, o que é, assim, ridículo, né? De tão baixo. Então, essas frequências, elas atuam na nossa vida diretamente. E o que você estava falando que a doença inicia em outros corpos, né? Em outras dimensões, é fato, porque a gente sente um sentimento, uma dor, uma raiva, e a gente vai nutrindo essa raiva, vai se conectando às situações que vai nutrindo, ou uma mágoa. Com o tempo, se isso não é olhado, ou não é liberado, ou não é tratado do nosso campo espiritual, essa energia somatiza em nós, como uma doença, como um problema no fígado, que é um alimentar, né, onde a raiva mais fica, um problema cardíaco com relação a mágoas, enfim. Água.
Então, quando a pessoa me procura para apometria, olha, não existe um tipo de problema que eu acho que eu que não dê para tratar na apometria. Qualquer coisa é possível ser tratada na apometria, né? E quando a pessoa vem para o trabalho, então, como é que é feito? Quando é presencial, a gente conversa um pouco, a pessoa deita na maca, eu realizo o atendimento e depois eu passo um feedback para ela. Quando a sessão é à distância, é a mesma coisa. A pessoa entra em contato comigo, eu dou uma explicação sobre a apometria, eu esclareço se a pessoa tem dúvidas, porque geralmente, por ser uma coisa nova, sempre tem algumas dúvidas. Aí a gente vai marcar um horário em que a pessoa vai poder estar deitada. Eu não faço a sessão de forma online, porque eu percebo que me atrapalha essa conexão de computador. A pessoa fica mais quietinha, mais tranquila no horário do atendimento. Antes do atendimento, ela vai me mandar por áudio, a gente vai falar, ela vai me passar os problemas, as questões dela, o que ela acha que é um problema e da vida dela, o que ela acha que é uma trava, uma situação. A gente faz a sessão com as informações que ela vai passar e depois a gente dá uma devolutiva, fazendo toda uma explicação do que foi realizado, do que foi feito, do que foi aberto no campo dela, e aí que eu vou trazendo outras percepções, né? De trazer questão de entrar no emocional com o tempo, quando é necessário, quando é preciso, a gente vai trabalhando em outros níveis do campo da pessoa de acordo com a sua necessidade. Eu tenho clientes que eu atendo há, sei lá, 6 anos, sabe? E não é que a pessoa sempre vai ter um processo obsessivo, não é isso. É que com o tempo a gente vai se aprofundando, vai virando como se fosse uma terapia a apometria, né? A minha experiência, porque, gente, vocês que estão nos ouvindo, eu acho que está fazendo mais de uma semana, foi terça passada, me submeti à apometria, e tem até um lado curioso, ao invés de ficar 1 hora quieta, eu dormi 1h30. Eu passei do horário. Acontece muito. E uma das questões que eu coloquei para a Thaís, além de tantas outras, é que eu nunca tinha fumado na vida, fumei aos 40 anos, depois parei, e eu sempre sinto cheiro de cigarro na minha casa, porque meu pai e meu irmão fumavam. No casarão que a gente morou, sentia esse cheiro de cigarro sem ter ninguém fumando. E eu sempre acreditei, sim, que há entidades, espíritos, que eles querem fumar através do ser humano aqui na Terra, né? E tem gente que vai torcer o nariz para o que eu estou dizendo. E eu coloquei para a Thaís que foi aniversário do meu irmão, ele já faleceu, minha mãe faleceu no dia do aniversário dele, meu pai, eu olho a fotografia, tenho saudade, uma série de coisas, às vezes você está mais fragilizado por umas intercorrências na vida. Não é que eu comprei o cigarro, gente, e fiquei fumando aqui 1 mês, e eu fiz essa queixa para a Thaís. Falei, Thaís, eu não quero fumar, tem alguma coisa que você pode fazer? Pois ela confirmou que havia espíritos obsessores. E desde o dia que eu fiz a apometria, aquela vontade que me dava toda hora de ter um cigarro, de sair para comprar cigarro, eu não tenho, Thaís. Sumiu. Eu não estou sentindo nada. É como se um passe de mágica. E o que estava acontecendo é que, nossa, que vontade de fumar. Sendo que eu nem trago, né? Mas, enfim, esse é um dos meus depoimentos. E tem, assim, muita coisa que eu estou sentindo mexida. A pergunta, Thaís, qualquer pessoa poderia se submeter à apometria ou tem alguma restrição? Sim. Fazendo só um gancho do que você estava falando, isso acontece muito, Beth, assim, é muito natural. Tem pessoas que me procuram e falam: eu preciso que tu limpe o meu relacionamento porque tá uma droga e eu quero, ele é o homem da minha vida. Aí a gente faz uma ação de apometria, a pessoa depois, tipo, sei lá, 1 mês depois me chama eu quero te contar que eu me separei, que eu tô me casando com outro. Sabe, umas coisas assim. É muito interessante esse universo, porque o que a apometria faz? Ela busca conectar você com a sua essência. E eu sempre falo, a Thaís não sabe o que é melhor para a Thaís. Quem sabe o que é melhor para a Thaís é a parte divina da Thaís, é a parte espiritual minha, que sabe qual é o meu propósito, né? Então, tanto que quando eu me conectei com a espiritualidade, foi por conta de um problema de saúde, mas eu nunca pensei em trabalhar com isso, né? Então, até por isso que eu comentei com você que para mim era um hobby a espiritualidade no início, porque
Foi por conta de um problema de saúde e eu estava fazendo faculdade de arquitetura, eu era muito nova. Estava no início da faculdade. E eu fui fazer apometria e eu pensei, gente, existe uma coisa maior que o meu umbigo, esse negócio me curou, eu quero conhecer. E aí que eu comecei a me dedicar à apometria, a estudar sobre ela, né? Lá no início. Então, a apometria, ela serve para alinhar a gente com o nosso propósito, que nem sempre a gente sabe o que é o melhor para nós. A gente acha que sabe. Então, acontece muito isso. A pessoa recebe um atendimento e pede demissão do trabalho, se muda, sabe? Assim, coisas assim que são até um pouco bizarras, assim, se a gente começa a contar, porque tem mudanças absurdas. E até eu penso em escrever um livro sobre os casos, porque é muito interessante, sabe? De ver, assim, esse desenrolar. Mas qualquer pessoa pode receber apometria, Beth. Desde bebês, crianças, grávidas, adultos, idosos, pessoas que estão em coma, doentes, qualquer pessoa. Você teve bastante resultados bons com pessoas enfermas? Então, é uma coisa que eu sempre explico. Agora é uma época também que eu estou sendo muito procurada por conta da pandemia, das pessoas que estão internadas e em estado de coma e tudo mais. Eu não tenho o poder de salvar ninguém, nunca vou ter, nem de acelerar um processo de desencarne e nem de salvar uma pessoa que está no seu momento de partida e achar que eu vou salvar ela. Mas a apometria, a gente trabalha em muitos níveis e eu trabalho com outras técnicas de cura, que a gente coloca uma cura para a pessoa. Então, tem muitos bons resultados, sim, se a pessoa está ali por um apego, sofrendo, está na dor, sabe aquelas pessoas que ficam acamadas anos e anos e anos no estado vegetativo, só acordar do estado vegetativo, depois de muitos anos, ou da pessoa realmente descansar, né? Ir para seguir no seu processo evolutivo, né? Porque às vezes o que segura a pessoa ali é o medo dela ir, é o medo da família de deixar de ir, o apego. E não só em casos assim, mas em casos de saúde mesmo. Porque como o meu caso, que os médicos me falavam que não tinha cura, as pessoas, às vezes a gente fica meio que desiludido na medicina, porque os médicos não são Deus também, eles não encontram respostas para tudo. Então, quando o processo é espiritual ou emocional, a apometria cura, com certeza cura, que não é nem eu e nem as equipes espirituais, é o processo da pessoa, dela se conectar a isso e de desenvolver esse processo. Mas tem muitos bons resultados, tanto até para alcoolismo, para vícios, né? Vício de Coca-Cola cura também, não? Não sei. Vamos poder experimentar. Sabe o que eu acho muito interessante? Porque você também fez um trabalho com um amigo nosso, o Paulo Ladeira, que estava em coma, induzido na UTI por Covid. Pois ontem ele foi para o quarto normal, ele ficou na UTI sem ser de Covid, e agora ele foi para o quarto. E eu estou muito feliz por isso. E eu tenho certeza que o trabalho que você fez ajudou também. Uma coisa que eu gostaria de saber, você pode fazer presencial, você pode fazer online. Agora, existe a possibilidade de você fazer uma apometria para uma pessoa que não saiba que você vai fazer e ter algum resultado? Sim, existe, Beth. Isso é um pouco polêmico, vamos dizer assim, porque acho que num dos cursos já que eu fiz da apometria, se fala que a gente não pode fazer nada para ninguém que não permita ou que não saiba, que isso pode ser manipulação de energia, que vai invadir o livre-arbítrio. Muitas terapias trazem muito essa visão que a gente tem um livre-arbítrio e que se eu for fazer algo para uma outra pessoa, eu vou estar invadindo esse livre-arbítrio. Tudo que eu faço na minha vida, sempre, eu aprendi a sentir, né? Então, eu nunca vou porque o fulano falou que tem que ser assim. Eu faço porque eu sinto que tem que ser assim, né? Eu me conecto com as equipes espirituais e vejo da forma com que as coisas precisam ser conduzidas. Nesses casos, Beth, ao longo da experiência que eu tenho de mais ou menos praticando a apometria tem 7 anos, eu percebi que a gente não tem livre-arbítrio nenhum, porque nós sofremos muita manipulação.
sabe? A gente é manipulado, às vezes, pelos nossos pais, pela família, pelos amigos. E tudo bem Trabalho, que a gente... né? Que é um processo de aprendizado, mas às vezes a gente está tão emaranhado naquilo que a gente não sabe. Então, assim como tem em contatos pessoais, existe manipulação espiritual. Então, por exemplo, um espírito obsessor não bateu na minha porta e pediu se pode entrar, sabe? Uma macumba... Ele veio, né? É verdade. Ele veio. O macumbeiro não pediu se podia me fazer uma macumba, ele fez. Um trabalho no terreiro, enfim, em alguma religião, ao invés de olho gordo, não pediram para vir. Então, o que eu fui observando? Que às vezes a gente está tão obsediado que a gente não consegue ver, não consegue sair e nem discernir o que é bom, o que é ruim. Inclusive aprisionado às nossas crenças limitantes, né? Que vem muito de religiões também. Então, baseado nesse conhecimento que eu fui percebendo, eu faço apometria para qualquer pessoa que me peça. Eu quero uma apometria para minha mãe, para o meu pai, para o meu vizinho, sei lá para quem. Por quê? Quando a gente vai fazer o atendimento, nós pedimos permissão para a parte divina da pessoa para realizar o trabalho. Então, não é a Beth, como eu estava falando antes, que sabe o que é melhor para ela e que me permite o que é feito. É a tua parte espiritual. Então, só vai acontecer o que você me permitir. Só que o único cuidado que a gente tem nesse caso, além de pedir permissão à parte espiritual e divina dessa pessoa, é no feedback. Sabe aquele retorno que eu dei para você, falando da sua sessão? Quando eu vou dar retorno de uma outra pessoa, aí eu não vou invadir a intimidade dela. Aí o que a gente vai falar é muito diferente, assim. Se eu vou fazer um atendimento, por exemplo, para uma amiga sua que você pediu, eu não vou te falar sobre a vida da sua amiga, não vou te falar sobre a intimidade, sobre as dores, sobre emocional e nem as vidas passadas dela. Eu vou te dar um resuminho muito pequeno do que realmente foi feito no trabalho, do que é importante você saber, mas eu não vou invadir a parte íntima dessa pessoa em te falar informações dela. Esse é o cuidado que eu tenho. Até porque muito justo, entendo... né? Faz sentido, né, Thaís? Faz muito sentido. Então, a gente isso é bem interessante saber. Mas porque muita cuidado, gente, você concorda comigo que, não vamos dizer muita, algumas pessoas não creem nessa poderosa ferramenta. Isso é um fato. Assim como não creem em constelação, não creem em uma série de coisas. Porque eu acho assim, que os caminhos alternativos vieram para a humanidade para ficar, para não ficar tão mercê à química dos remédios. E muitas vezes o que um remédio não consegue fazer, uma ferramenta, uma terapia alternativa consegue, né? Então, eu sou muito a favor e eu fico muito feliz que você me deu essa informação, porque eu tenho certeza que muitas pessoas poderão se beneficiar dessa informação. Outra coisa, a apometria pode ser feita em ambientes, assim, por exemplo, eu estou achando que a minha casa está carregada. Pode ser feita? Sim. Então, só fazendo um fechamento do que você falou, eu mesma, Beth, quando eu conheci a apometria, eu fui meio que na força, assim, sabe? Não é na força, mas eu não acreditava nem em Deus mais, porque eu estava numa época de muito sofrimento meu, em que nada me curava, eu não encontrava minha cura, e eram anos de busca, em uma dor de 3 anos, assim, que eu estava indo até em Pai de Santo, que tu me mandava, eu ia. E eu estava muito descrente nessa época, então a apometria para mim, ela se provou, porque eu não acreditava, minha família era católica, qualquer coisa relacionada à espiritualidade era bobagem, era besteira, isso não existe, tu tá ficando louca. Então, essas crenças que a gente é criado da nossa família, que não é por mal, é porque eles receberam e aprenderam dessa forma, nos limita a se conectar com esse universo. Então, para mim, a apometria se provou. E eu acredito que para toda a minha família, assim, né? Para eles foi uma coisa que foi se provando ao longo do tempo, a funcionalidade dela, assim, e o quanto isso é maravilhoso. E sim, a apometria funciona para ambientes, para lugares, dá para fazer, porque até no início da minha conexão, do meu trabalho com a apometria, eu aplicava ela nos projetos que eu fazia, né? Então, no início, quando eu me formei em arquitetura, que eu achava que ia ser minha profissão para sempre, eu busquei técnicas e recursos para aplicar isso nos projetos que eu desenvolvia, né? As pessoas, às vezes,
obra é muito pesado. Quem lida com obra vê assim o quanto é carregado, dá muito problema. Sempre tem problema. Eu nunca trabalhei em uma obra assim que não deu nada, sabe? Alguma coisinha sempre acontecia. Então eu comecei a aplicar dentro do trabalho da arquitetura a espiritualidade. Então uma visão da apometria, fazendo uma limpeza nos ambientes, no terreno, nas casas das pessoas, no projeto. Às vezes eu nem comentava isso com o cliente. Eu simplesmente pedia permissão à egrégora daquele local, à espiritualidade da pessoa e fazia uma limpeza energética, porque eu sentia que era muita energia. E vem muita inveja também para as pessoas que estão construindo, né? Muita falação. Eu moro numa cidade pequena, então aqui no interior de Santa Catarina, então sempre teve muito isso, sabe? Essa coisa de inveja, de olho gordo. E aí eu comecei a desenvolver os projetos curados para as pessoas, aplicando técnicas. Muito interessante. E a apometria, ela foi acontecendo de uma forma sem eu programar, porque como eu desenvolvia ela aplicava ela nos projetos para fazer limpezas e tudo mais, quando eu via o meu cliente da arquitetura estava chorando na minha mesa no escritório, me falando da vida dele, me contando os problemas dele, e eu comecei meio que virar terapeuta do cliente da arquitetura, né? Que não veio para fazer terapia, mas aqui eu acabava que eu virava a terapeuta da pessoa, e aí a gente ficava conversando, e aí eu comecei a misturar muito esse universo, porque eu percebi o quanto é difícil nessa área. Às vezes a pessoa tem toda uma expectativa, tem os traumas do que talvez ela viveu com relação a uma construção dos pais, sabe? Onde os pais possam ter tido perdas financeiras. Então, eu peguei casos de pessoas que estavam se separando e construindo. Então, foi muito incrível esse trabalho. Eu queria somar ao que você está dizendo, assim, parece que tudo é uma enorme conexão, né? Por exemplo, no início do programa você falou que surgiu no Sul a apometria. Isso quer dizer que a apometria é coisa nossa, é coisa brasileira? Ela não surgiu lá em outro país e veio para cá, porque o Brasil sempre, depois de 20 anos, chega a PNL, depois de 20 anos chega... Não. Você está brincando que surgiu essa técnica aqui, se espalhou? Nos anos 60. Que maravilhoso! Isso é uma maravilhosa notícia. Então, se é coisa nossa, doutor Lacerda, que orgulho, né? Uma outra coisa que eu quero sincronizar você comentou que você descobriu a apometria por conta de uma doença. Aí isso vem ao encontro de algo que eu creio muito e tem até nome de livro, que é A Doença como Caminho. Eu conheço inúmeras pessoas que trabalhavam no mundo corporativo, que eram advogados, que eram arquitetos, e, de repente, por conta de uma doença que parecia não ter cura, troca de caminho, como o caso do Marcos Delparto, um amigo que hoje faz cura quântica, trabalha com cura vibracional. Ele também teve um sério problema de saúde e acabou enveredando por essa linhagem aí. Isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, estou doente, estou isso, aquilo, acabou minha vida. Não, respira, né, Thaís? Respira, porque vai surgir. O mal é um bem deslocado. Eu, particularmente, tive artrite e depressão aos 33 para 35 anos, quando eu tomei uma decisão de largar o marido e abraçar o piano, passou e eu tomei outro caminho. Então, sempre há um caminho. E a doença vem nos mostrar isso, não é? E não só a doença, assim, Beth, o que eu percebo é que a gente tem a tendência a olhar para uma coisa ruim e julgar aquilo como algo ruim, sabe? Por exemplo, eu fui traída, terminou o meu relacionamento de 20 e tantos anos. Aí passa-se um tempo e a pessoa encontra uma pessoa incrível e está super realizada, está super feliz. Então, eu percebo que o universo ele é tão generoso, tão justo, que ele vai nos trazendo possibilidades de mudança e de movimento para a gente se alinhar ao nosso propósito real, né? Perfeito! Perfeito, é isso nem mesmo. sempre o ruim é algo ruim. E eu acho que muito do meu trabalho é transformar essa visão das pessoas, onde a gente julga os nossos sentimentos, ou a gente acha que a gente fez alguma coisa ruim, ou viveu um movimento ruim, mas na verdade aquele movimento precisou acontecer para que o bom acontecesse, né? Exatamente. E isso aí vem ao encontro da um de meus mantos, que eu tenho vários. Adoro frase feita, adoro criar frase, que é: o mal é um bem deslocado.
É só você esperar aquele mal que você está vivenciando, pergunte-se o que eu é que vou aprender com isso, ele vai se transformar num bem. Aí alguém pode estar ouvindo e pensar assim, mas e essa epidemia? Como é que é isso? Calma, gente, vai haver um ganho lá na frente. Estão se perdendo muitas vidas, é muito triste a situação dos hospitais, é muito triste. Só que haverá, sim, um mal transformado em um bem. Eu quero crer nisso. Ó, nós vamos ter que terminar, porque como a gente está gravando, não ao vivo com o Paulinho lá na OTV, mas pelo Zoom e tem um tempo, eu queria combinar com você de no segundo semestre a gente voltar a falar dessas outras técnicas que você usa. Não é? Você põe tudo junto, misturado, e tudo que está aqui que você falou, ó, reiki, constelação, tudo isso aqui me encanta, me encanta. Eu falo assim toda noite, Deus, me mostra o caminho. Porque eu vou conhecendo tanta coisa que eu falo assim, gente, eu preciso me dedicar a um, né? A apometria já me interessou, Theta Healing já me interessou. Então, acho que a gente tem ainda muito a conversar, não é, Thaís? Com certeza. Eu queria agora, se eu falar qual é a sua missão, eu vou ser redundante, porque logo no começo, quando eu falei de você descobriu sua missão através, então, dessa superação de uma doença. Então, eu pediria para você mandar para os nossos internautas, sejam eles homens ou mulheres, uma mensagem que possa, assim, nesse dia que estão nos ouvindo aqui no programa, nesse talk show Sintonia, pelo meu canal do YouTube, o que é que pode dar um alento a quem estiver nos ouvindo? Então, Beth, eu acho que nesse momento da pandemia, uma das melhores percepções que eu acho que todos nós precisamos ter, que na verdade é uma consciência, é de que o universo ele é feito do negativo e do positivo, né? E o negativo ele existe e ele sempre vai fazer parte, porque ele faz com que a gente tenha os movimentos. E a nossa mente, ela é muito rica. A nossa mente, ela cria todas as nossas situações. Então, é um momento onde a gente não tem que entrar no caos, onde a gente não tem que entrar na dor, onde a gente tem que respirar fundo e compreender que tá tudo certo, sabe? Deus tem um propósito maior a tudo isso que está acontecendo. O que eu tô falando muito para as pessoas é que, gente, o coronavírus, ele não tem o poder de antecipar a morte de ninguém. Cada um tem o seu momento. E eu sinto que pareço uma louca nesse momento, talvez, mas é um presente. Então, o coronavírus, ele não está antecipando o desencarne de ninguém, né? Ele é um movimento que está acontecendo no planeta por algum motivo maior que está nos mostrando muito o quê? Vamos tentar olhar para o lado bom disso, de que nós não temos controle sobre nada, de que a gente pode priorizar o que realmente é importante para nós, sabe? E eu percebo que a nossa humanidade toda se perdeu muito no futuro, sabe? A nossa felicidade, a nossa alegria está sendo adiada para o dia em que eu for para Paris, para o dia em que eu for viajar para a praia, para o dia em que não sei o quê. E a gente não vive o hoje. Então, eu sinto que a mensagem que o coronavírus nos traz é viver o agora, é estar nessa presença, nesse momento, feliz nesse momento, do jeito que tem que ser, se adaptando à situação, sabe? Então, a mensagem que eu trago é essa, para a gente estar no presente, porque eu não sei se amanhã o mundo não vai acabar, ou se eu não vou ser atropelada aqui na frente, na rua da minha casa, sabe? Eu tenho o meu momento. Então, acho que o que ele mais me ensinou, e para mim foi um presente, é que a minha prioridade é estar com a minha família, é estar no meu presente, no meu momento do agora, sabe? Então, que bom que a gente tem essa oportunidade de estar vivenciando o presente, né? Se eu tivesse do seu lado, ia te dar um abraço agora, porque você está falando exatamente o que eu penso, é viver o agora, é cultivar a família, os amigos, os momentos, e não ficar pensando, quando eu puder, quando ser... É agora. Quando o coronavírus Thaís, eu adorei. Adorei seu depoimento, adorei saber melhor sobre a apometria. Espero que você assim tem tantos anos pela frente que você mais e mais vai ajudando o ser humano. E eu fico muito feliz de ver uma jovem, você é bem jovem, podia ser mais do que minha filha, porque a minha filha é bem mais velha que você. Eu quero que essa sua missão seja cada vez mais enaltecida, elaborada, que mais pessoas tenham acesso ao seu conhecimento. Agradeço demais. E no segundo semestre vai voltar para a gente poder misturar mais outras técnicas, porque essa é a proposta do nosso programa Sintonia, ajudar ao nosso próximo.
Muito obrigada. Obrigada a você e aos nossos aqui queridos internautas, Paulinho aí, que cuida da gente, e até a nossa volta no segundo semestre. Um beijo, Gratidão. querida. Valeu. Beijo. Tchau.